Glória a Deus. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Graças a Deus. Voltando a fazer mais um vídeo, eu sou o pastor José Silva. Moro em Salvador, acho que alguns de vocês já conhecem. Estou passando aqui para fazer mais um vídeo, para falar do Evangelho, para falar do nosso Jesus. Em tempos difíceis, em tempos de pandemia, em tempos de tanta turbulência nesse mundo. Vamos falar do Evangelho. Vamos ver o que Deus tem a falar conosco, meus queridos? Porque nós precisamos a cada dia estarmos convictos, que Jesus está às portas, que os sinais estão aí e nós precisamos estarmos atentos a estes sinais. Vamos fazer uma oração em primeiro lugar. Vamos falar com o nosso Deus. Vamos pedir a direção do nosso Deus através do Teu Santo Espírito. E vamos falar com Deus. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo, te agradeço, meu Pai, por este momento, por essa oportunidade de estar aqui para te servir, para te adorar, para te buscar. Pai amado, ilumina minha mente, ilumina, meu Pai, os meus sentidos, para que eu possa transmitir a Tua palavra, para que eu possa, meu Pai, através da Tua palavra, alcançar almas, para que possamos, meu Deus, através da Sua palavra, fazer o Teu ID, mesmo sem estar fisicamente nos lugares, no nosso Brasil, talvez no mundo, mas virtualmente nós estaremos chegando, porque a tecnologia nos proporciona esta oportunidade. Deus amado, querido e santo, no nome de Jesus, eu te agradeço, meu Pai, por este momento, por esta oportunidade. Eu te peço também por todos aqueles, meu Pai, que estarão acompanhando este vídeo. Tome em tuas mãos, Senhor, a cada homem, a cada mulher, a cada família. Tome em tuas mãos a cada criança, a cada jovem, adolescente, cada idoso, cada senhor, cada senhora. Meu Deus, no nome de Jesus, que a Tua palavra regenere, meu Pai, a alma das pessoas, que a Tua palavra transforme a vida das pessoas, que a Tua palavra, meu Pai, restaure casamento, que a Tua palavra, meu Pai, leve paz aos lares, às famílias. Deus santo, querido e amado, no nome de Jesus, eu te agradeço agora e para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 24. Vamos meditar na palavra de Deus, em nome de Jesus. Diz assim Mateus 24. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, achegaram a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas tudo isto, ou todas essas coisas, são o princípio de dores. Então hão-vos de vos entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Glória a Deus, meus amados, minhas amadas em Cristo. Glória a Deus a você também que ainda não é evangélico, que ainda não conhece Jesus. Glória a Deus que nos dá vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por você, meu amigo, que talvez tenha uma religião e ache que tem grande coisa. Mas eu quero dizer para você, Jesus quer mudar a sua mentalidade.
Jesus quer transformar a sua vida. Jesus quer te fazer uma nova criatura. A religião, ela cega o entendimento das pessoas. Mas Jesus está aí para esclarecer, para mostrar, né? Para te dar uma nova visão, para te ajudar a entender o projeto de Deus para a humanidade. Estamos diante de um texto que nós acabamos de ler, onde fala que Jesus ia saindo do templo e os discípulos chamaram Jesus para mostrarem a estrutura do templo, talvez a beleza do templo, né? Talvez para mostrar a beleza do templo, mostrar a imponência do templo. Porque nós, seres humanos, nós temos essa tendência de nos impressionarmos com coisas materiais, coisas físicas. Nós temos essa tendência. O ser humano tem essa tendência. E os discípulos chamaram Jesus para mostrar a estrutura do templo. Ou seja, Senhor, que coisa linda, que coisa maravilhosa, que templo magnífico. Mas Jesus não estava preocupado com o templo. Jesus não se preocupa com coisas materiais, coisas físicas. Jesus olhando para ele e disse: olha, eu não vejo de tudo isto. Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ou seja, tudo isso passa. Tudo isso aqui é temporário. Tudo isso aqui é passageiro. Jesus está preocupado com a nossa visão espiritual. Nós precisamos ter uma visão espiritual. Nós precisamos olhar as coisas de forma espiritual, de forma eterna. E às vezes nós olhamos e nos impressionamos com coisas temporárias, passageiras, coisas corruptíveis. Vê se não é assim, querido, amado, minha amada irmã, meu amado irmão. Todos nós somos assim. Por mais que sejamos espirituais, nós somos apegados às coisas materiais. Mas Jesus não. A preocupação de Jesus é que nós sejamos preocupados com as coisas espirituais. E continuando, diz assim: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Engraçado, porque Jesus falou isso, irmãos e amigos? Acautelai-vos que ninguém vos engane. Nós estamos vivendo uma época, queridos, do modernismo, a época da tecnologia, a época da modernidade. E nós estamos observando que os homens em si estão mudando o curso do Evangelho. Percebemos que as pessoas não estão preocupadas com o Evangelho genuíno, literal não. As pessoas estão preocupadas com as novidades dentro do Evangelho implantadas pelo neopentecostalismo. Estamos observando que os cultos estão tomando um novo rumo. Hoje, para se reunir para adorar a Deus, para dedicar adoração a Deus, tributar louvores ao nosso Deus, está tomando um rumo diferente. Os cultos hoje estão virando movimentos que nós observamos não condiz com a palavra de Deus. Movimentos em que profecia é profetada, onde as profecias não vêm de Deus, onde os homens, no seu emocional, iludem e enganam. Jesus disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Jesus foi categórico em relação a isso. Porque se nós não tomarmos cuidado, irmãos, nós seremos enganados no fim dos tempos. E Jesus tem essa preocupação de nós não sermos enganados. As pessoas estão perdendo o desejo, a vontade de examinar a Bíblia
As escrituras sagradas são movimentos vazios, irmãos, emocionais. Jesus alertou: acautelai-vos que ninguém vos engane. Coisa tremenda. Coisa tremenda. E muito sério. Isto é sério porque se as pessoas que estão dentro das igrejas não tomarem cuidados, elas acabam sendo enganadas. E a gente que ministra a palavra de Deus, que prega a palavra de Deus, estamos tendo sérias dificuldades em pregar o Evangelho de Cristo, em pregar a palavra de Deus verdadeira, porque o povo não tem mais interesse na palavra verdadeira, genuína, não. Então, cuidado, para que ninguém vos engane. Por quê? Porque muitos irão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Tem muitas pessoas enganadas, irmãos. Muitas pessoas enganadas com esses movimentos. Muitas pessoas enganadas com as falsas profecias, com pessoas que se dizem homens de Deus, que na verdade estão longe de Deus. É sério. Isso é coisa muito séria. E ouvireis de guerra e rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Você pode dizer, pastor José, mas guerra e rumores de guerra sempre existiram. Sim, sempre existiram. Mas quando Jesus fala sobre guerra, rumores de guerra, terremotos, fomes, já existia na época, mas Jesus está se referindo à intensificação desses fenômenos. Guerras sempre houve, mas a intensificação das guerras é o grande sinal da volta de Cristo. Porque Jesus não ia falar de guerras e rumores de guerra que se já existia. Jesus não ia citar isso como sinal se fosse apenas a guerra. Nos lugares onde eram comuns terem guerras. Então as guerras, com o passar do tempo, elas vão se intensificar e vão acontecer em outros lugares. Talvez nações que antes eram chamadas de pacíficas estarão em guerra. Sem contar a guerra que nós já vivemos, a guerra urbana, a guerra civil. Aqui no Brasil, por exemplo, nós vivemos uma guerra, queridos. Porque nós achamos que guerra é quando se levanta uma nação contra outra nação. Sim, é. É a guerra. E a guerra que existe no Brasil da violência, do tráfico de drogas, onde pessoas morrem sem controle, sem limite. Morrem mais pessoas no Brasil diariamente do que em muitas guerras que tem por aí. O Brasil morre mais gente assassinado, envolvido com tráfico de drogas, do que nas guerras que existem na Síria e em outros países. Então, é a intensificação das guerras. E nós vivemos uma guerra aqui no Brasil. Sinal da volta de Cristo. Guerra é violência. O aumento da violência é guerra. E no Brasil nós vivemos isso. A guerra do crime organizado contra as autoridades. Nas periferias das grandes cidades brasileiras morre gente pior do que em qualquer guerra no mundo. Parece que 67 mil pessoas morrem por ano no Brasil. É muita gente. Aqui em Salvador, região metropolitana, finais de semana, 15, 20, 22, 18. É muita gente que morre. Imagine as grandes capitais com suas regiões metropolitanas pelo Brasil afora. Mas vamos em frente. A volta de Jesus se aproxima. Vamos lá. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Fomes, nós já sabemos que a cada dia que passa aumenta. Fome, cada dia que passa aumenta. A fome é a pior é a pior dos sinais que há sobre a volta de Cristo.
que a fome cada dia que passa aumenta mais, no Brasil e no mundo. Ninguém consegue controlar ou erradicar a fome. Mas além da fome, tem um outro probleminha aqui, pestes e terremotos em vários lugares. Pronto, eu quero focar mais um pouco sobre pestes e terremotos. Pestes nós sabemos que são doenças. São doenças. Nós estamos vivendo agora uma pandemia do coronavírus. Pestes está no plural. A pandemia do coronavírus está aí, preocupando as autoridades no mundo inteiro. E as pessoas desesperadas. Mais de 100 mil pessoas já morreram no Brasil, acho que 140 mil já morreram no Brasil. E graças a Deus que está se estabilizando, está caindo o número de pessoas internadas na UTI, nas UTIs, está caindo. Graças a Deus está se estabilizando e vai se estabilizar. Mas o problema, queridos, que as pessoas estão desesperadas com o coronavírus, mas a Bíblia fala de pestes. Peste está no plural. Há uma possibilidade de depois do coronavírus surgir um novo vírus. A população não está preparada para isso, porque as pessoas só pensam que vai melhorar. As pessoas têm expectativa de melhoras. As pessoas não estão pensando que isso é o fim, é sinais da vinda de Cristo, sinais do fim, não. As pessoas estão achando que as coisas irão melhorar. Esse é o grande problema. As pessoas emocionalmente, as pessoas psicologicamente não estão pensando, não estão preocupadas com outra pandemia, com outro vírus que pode surgir. Esse é o problema. E biblicamente existe essa possibilidade. E até a Organização Mundial da Saúde já admite um novo vírus. Então, queridos, que Deus nos guarde, que Deus nos ajude, nos fortaleça, que nós possamos estar fortalecidos na nossa fé, que nós possamos estar focados na palavra de Deus, aguardando a volta de Jesus. Outro ponto que eu quero falar é sobre os terremotos. Nós sabemos que os terremotos são naturais, são fenômenos naturais que acontecem em alguns lugares do mundo, que é tido como coisa normal em algumas regiões. Alguns países da América do Sul, Equador, Chile. Alguns países da América do Sul é comum terremotos. Em alguns países da América Central é comum terremoto. Países da Europa. São os países que a ciência diz que são regiões que estão em cima de placas tectônicas. E o movimento dessas placas causa os terremotos, os tsunamis. Então são comuns. Mas a intensificação desses terremotos são sinais da volta de Jesus. Quer ver um exemplo? Eu moro na Bahia, eu moro em Salvador. Mas a semana passada teve um terremoto aqui na Bahia que atingiu cerca de 40 cidades do recôncavo aqui da Bahia, do sul da Bahia. E não foi apenas um tremorzinho, não. Foi tremor de 4,5, parece, na escala. Eu tenho um amigo meu que mora lá na região do sul da Bahia. Ele tem um comércio aqui em Salvador. E ele ficou sem vir 3 dias. E eu perguntei para ele o motivo. Eu não lembrava, que ele não estava lembrado que era a mesma região que ele morava. E resultado, ele me explicou que lá tinha muita gente desabrigada. E na região dele, 17 casas desabaram com tremor. É comum aqui na Bahia ter terremoto, queridos? É comum no Brasil ter terremoto, queridos? Ou é um sinal? Eu prefiro acreditar que seja um sinal. Então, os sinais estão aí. Os sinais estão se intensificando. Então, meu amigo, meu querido, meu nobre, você que ainda não conhece Jesus, corre para os braços de Jesus. Não paga